Nos próximos capítulos da novela Renascer, Jacutinga vai retornar para a cidade e vai fazer uma revelação bombástica sobre Egídio para Sandra, que vai acabar de vez com o Coronel Trambiqueiro. Tudo isso para salvar a menina das garras do vilão. Isso porque Egídio não vai desistir de trazer Sandra de volta. Nem que para isso tenha que sabotar o bordel das piores formas possíveis. Principalmente por causa de seu envolvimento com João Pedro. Em um certo momento, Egídio vai jogar pesado contra Sandra, mas será surpreendido pela chegada de Jacutinga, que vai tratar de colocar o coronel no lugar dele. Jacutinga diz: "E quem é você para dizer alguma coisa, sua peste? Você sabe muito bem que eu sei de sua origem, e não é essa que você sai espalhando por aí não." Sandra vai ficar chocada com o que descobre sobre o pai e vai fazer um pacto surpreendente com Jacutinga. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Sandra refletir sobre a possibilidade de ter sido Egídio que matou Venâncio naquela tocaia. A moça vai custar a acreditar que o pai foi capaz de fazer uma loucura dessas, mas ao mesmo tempo não vai duvidar da capacidade dele. Durante uma conversa com João Pedro, Sandra diz: "É difícil da gente ver que nosso próprio pai é um bandido da pior espécie, sabe? Eu ainda não acredito que ele foi capaz de fazer uma coisa dessas, não." João Pedro afirma: "Olha, Sandra, eu sinto muito que você é filho desse traste, mas teu pai nunca prestou. Tá naquele sangue ruim daquele coronel Pica-Pau, isso sim." Sandra fica um pouco incomodada com o jeito que João Pedro fala e comenta: "Só espero não ter dado esse sangue ruim então, né?" João Pedro olha para Sandra com dor no coração e fala: "Ei, não foi isso que eu quis dizer. Você é uma pessoa boa, bem diferente do teu pai. Deve ter puxado do lado de sua mãe, isso sim." Sandra sorri por causa do elogio de João Pedro e afirma: "Eu só espero que ele me deixe em paz, sabe? Ainda mais depois disso tudo que aconteceu. Não quero saber dele aqui tentando me levar de volta pra casa não. Quero distância." João Pedro comenta: "Pois eu acho justo, você merece mais do que ficar perto daquele traste." Sandra se aproxima de João Pedro para dar um beijo nele, mas o clima é interrompido pela chegada do próprio Egídio. Ele diz: "Então quer dizer que mesmo depois de tudo, vocês continuam juntos? Eu acho que eu realmente vou ter que mandar demolir esse lugar." João Pedro se descontrola ao dar de cara com Egídio após a morte de seu irmão e avança para cima do vilão de tal forma que nem Sandra consegue impedir. João Pedro prende Egídio contra a parede e grita: "Como é que você tem a coragem de me dirigir a palavra e vir aqui depois de tudo que você fez para minha família?" Egídio se faz de desentendido e rebate: "Pois eu não fiz nada para sua família. Isso tudo é loucura da sua cabeça." João Pedro grita: "Você matou meu irmão, sua peste. A minha vontade de lhe matar agora." O rapaz aperta o pescoço de Egídio com toda a sua força, fazendo o vilão sufocar. Sandra se desespera com a situação e se aproxima dos dois e implora: "Não faça isso, João Pedro. Não se iguale a esse louco. Não carregue uma morte em suas costas." Mas João Pedro não consegue nem ouvir os apelos de Sandra e continua enforcando Egídio com tudo. Sandra se desespera ao ver que não adiantou de nada e implora mais uma vez: "João Pedro, por favor, não faz isso. Você tem que se vingar sim, mas não desse jeito." Sandra puxa a mão de João Pedro e ele acaba soltando o pescoço de Egídio, que se ajoelha no chão buscando um pouco de ar.
João Pedro encara Egídio com todo o seu ódio e afirma: você tem razão, Sandra. Esse desinfeliz merece sofrer muito mais em vida do que só morrer. A morte é pouco para ele. Egídio tosse para tentar se recuperar do aperto de João Pedro e logo se levanta mais uma vez com a mão no pescoço. O vilão olha para João Pedro com desprezo enquanto observa o bordel que Sandra reinaugurou. Egídio diz: então é isso, né, Sandra? Você realmente vai ficar do lado do homem que quase matou seu pai na sua frente? Sandra revira os olhos e retruca: você fez coisa muito pior pra ele, meu pai. E eu fico do lado do justo e do certo, coisa que você não é e nem nunca foi. Egídio afirma: então está certo, Sandra. Me aguarde, porque isso não vai ficar assim. O vilão sai apressado do bordel, deixando Sandra e João Pedro sozinhos de novo. João Pedro pergunta: você não quer que eu fique aqui com você? Talvez seja melhor por causa desse maluco por aí. Sandra nega com a cabeça e afirma: fique tranquilo, eu tô muito segura aqui. Tenho certeza de que Dona Jacutinga está me protegendo aqui de onde ela estiver. João Pedro abre um sorriso ao se lembrar de Jacutinga dessa forma e logo se despede de Sandra para deixar ela sozinha. Enquanto isso, Egídio chega furioso em casa por causa da afronta de Sandra e vai atrás de Marçal para resolver essa questão logo. Egídio ordena: Marçal, quero que me arranje um galão de gasolina e pra ontem. Tô precisando atear fogo em um certo cabaré. Marçal se assusta com a ordem de Egídio e fala: mas seu Egídio, agora que tá cuidando do bordel sua filha, você quer matar ela queimada? Egídio encara o capanga com ódio e afirma: mas é claro que não, anta. Só faz o que eu tô mandando, está bem? Marçal concorda com a cabeça e sai correndo para encontrar o galão de gasolina que Egídio pediu. Alguns instantes depois, Marçal retorna com o galão e entrega para Egídio. O vilão coloca o galão no carro e diz: pois pode deixar que a partir de agora eu resolvo sozinho, está bem? Sem alternativas, Marçal apenas concorda e Egídio volta para a cidade na direção do bordel de Jacutinga. Egídio aproveita que não tem quase ninguém na rua para colocar seu plano terrível em ação contra a sua própria filha. O vilão começa a espalhar gasolina em volta do bordel e diz: sinto muito, filhinha, mas você bem que tá merecendo um susto desse. Egídio risca o fósforo e atira na direção da gasolina que jogou em volta do bordel, fazendo com que tudo pegue fogo. Do lado de dentro, Sandra começa a sentir cheiro de queimado e corre para ver o que está acontecendo. Assim que vê tudo em volta do bordel está pegando fogo, Sandra grita desesperada: socorro! Alguém me ajuda aqui! Sandra corre para pegar um balde de água para tentar apagar o incêndio, enquanto Egídio se diverte com o desespero da filha. João Pedro e Norberto veem quando o bordel está pegando fogo e correm para ajudar Sandra. João Pedro grita desesperado: Sandra está lá dentro? A gente precisa fazer alguma coisa. Norberto responde: vamos precisar apagar esse fogo todo logo. Egídio se esconde ao ver os dois se aproximando, mas em questão de minutos eles conseguem controlar o fogo para a raiva de Egídio. João Pedro corre para ver como Sandra está e ela o abraça para agradecer pela ajuda. O rapaz pergunta: você tá bem mesmo? Sandra responde: tô sim, vocês chegaram na hora certa, muito obrigada. Norberto chega logo em seguida e responde: não foi dessa vez que alguém tentou tacar fogo no bordel de Jacutinga. Sandra diz: eu já posso até imaginar quem foi que fez uma coisa dessa. João Pedro rebate:
E eu também, mas isso não vai ficar assim mesmo. É agora que eu vou atrás daquele peste. Sandra até tenta impedir, mas João Pedro não dá ouvidos e vai furioso até a casa de Egídio tirar satisfações com ele. Norberto vai atrás dele para tentar impedir o pior. Mas o que eles não sabem é que Egídio está escondido na rua. O vilão aproveita que a filha está sozinha lá dentro e resolve entrar para dar um susto bem dado nela. Sandra está tão distraída, arrumando as coisas, que nem se dá conta de quando Egídio se aproxima dela. A moça leva um susto com a chegada do pai e Egídio diz: "Gostou da surpresinha que eu aprontei para você?" Sandra coloca a mão no peito de susto e afirma: "Ah, você é louco, pai. Você podia ter me matado com essa sua surpresinha. Era isso que você queria? Ter mais uma morte nas costas?" Egídio responde furioso: "Olha bem como é que você fala comigo, garoto. Eu só quis lhe dar um susto pra você ver com quem está lidando. E pra ver que eu não tô brincando quando eu mandei você voltar pra casa." Sandra não abaixa a cabeça para o pai e rebate: "Pois eu também não tava brincando quando eu disse que eu vou ficar aqui." Egídio grita furioso: "Pare de me enfrentar de uma vez por todas. O que você quer? Colocar o nome da família Coutinho na lama? A gente tem uma reputação a zelar, sabia?" Sandra retruca: "Reputação essa que você mesmo manchou quando matou Venâncio." Egídio regala os olhos e grita: "Pois agora você vai ver sua quenguinha dos infernos." Egídio levanta a mão para dar um tapão na cara de Sandra, que já leva um susto ao ver o que o pai vai fazer. Quando de repente uma voz feminina diz logo atrás do vilão: "Melhor ser uma quenguinha do que fingir ser que não é, Coronel Egídio." Quando Egídio se vira para ver quem é, ele quase cai para trás ao ver Jacutinga de volta na cidade. O vilão arregala os olhos e fala: "Jacutinga? É você mesma?" Sandra fica surpresa por finalmente estar conhecendo a verdadeira dona do bordel da cidade, enquanto Egídio fica mais branco do que cera. Jacutinga sorri e responde: "Sou eu mesma, em carne e osso. Eu jurei pra mim mesmo que nunca mais ia pisar aqui, mas não podia deixar de vir. Ainda mais depois que eu descobri sobre os últimos acontecimentos daqui." Jacutinga se aproxima de Sandra com um sorriso no rosto e a moça fala: "É um prazer poder lhe conhecer assim pessoalmente. Achei que isso nunca ia acontecer." Jacutinga afirma: "Pois é, eu fiquei sabendo que você decidiu reabrir o bordel. Ainda mais depois que seu pai lhe botou pra fora de casa. E agora fica querendo dar uma de homem de moral, sendo que até o sangue é falso." Egídio fica pálido ao ouvir aquelas insinuações e se desespera só em imaginar o segredo que Jacutinga pode revelar. O vilão fala: "Pare de desenterrar o baú, Jacutinga. Nem aqui você deveria estar. Não se meta nos assuntos de minha família." Jacutinga acende um cigarro e afirma: "Que família? A família Coutinho do seu finado pai Firmino? Faz-me rir, dentro dessa família tu é de verdade." Egídio e Sandra regalam os olhos com o que ouve e o coronel grita: "Cale sua boca, sua quenga velha!" Mas Sandra pede: Não, agora eu quero saber de tudo." Jacutinga então revela: "É muito simples, minha querida. O seu pai não é filho de sangue do coronel Firmino. Eu sei disso porque o próprio coronel me contou quando era vivo. E essa peste de teu pai sempre soube disso e fica aí pagando de homem de princípios." Egídio se desespera com a revelação de Jacutinga, enquanto Sandra não consegue acreditar no que ouve. Chocada, Sandra diz: "Então quer dizer que tudo que eu ouvi a minha vida toda era mentira? É isso?"
Egídio se descontrola e grita: cala sua boca, Jacutinga! Você não vai colocar minha filha contra mim! Eu acabo com você! Mas Jacutinga não sente medo e retruca: cala a boca você! Eu acho muito bom você deixar sua filha em paz de uma vez por todas. Senão eu deixo uma carta escrita com esse seu segredinho e espalho pra cidade todinha aqui, tá entendendo? Egídio se desespera só em pensar nessa possibilidade e implora: não faça isso, pelo amor de Deus, Jacutinga! Jacutinga responde: pois então sumo da minha frente e saia daqui, porque você não é bem-vindo aqui. Sem escolha, Egídio vai embora do bordel com o rabo entre as pernas, deixando Sandra e Jacutinga sozinhas. Sandra ri do que acabou de acontecer e fala: eu não acredito nisso, dona Jacutinga. Eu nunca suspeitei de nada. Jacutinga sorri e responde: pois é, menina, ser dona de bordel de uma cidade feita essa é bom por isso. Você sempre descobre de tudo. As duas dão risada da situação e Sandra pergunta: mas então quer dizer que você voltou para ficar, é isso? Jacutinga responde: não, minha filha, só vim mesmo porque fiquei danado de curiosa para saber quem é a menina que ia reabrir o meu bordel. E adorei saber que é você. Já tô indo embora de novo. Sandra abraça Jacutinga com todo o carinho do mundo e afirma: você foi uma inspiração para mim. Todo mundo aqui fala muito bem de você. Jacutinga fica sem graça e desvia o olhar. Mas logo em seguida ela olha de volta para Sandra e diz: eu queria lhe propor um pacto de mulher para mulher. Sandra fica curiosa para saber do que se trata e pergunta: pacto de quê? Jacutinga segura a mão de Sandra e conta: eu quero que você me prometa que vai cuidar desse lugar aqui como se fosse a sua casa, como se tivesse nascido debaixo desse teto, porque esse lugar aqui é muito importante para mim e para todas as mulheres que já passaram por aqui. Sandra se emociona com o pedido de Jacutinga e afirma: pois para mim esse pacto está mais do que feito. Tudo que eu mais quero é cuidar disso daqui como minha casa. Jacutinga também se emociona e as duas se abraçam mais uma vez. Logo em seguida, Jacutinga passa a tarde com Sandra, contando para ela sobre os principais causos que já aconteceram no bordel na época, e as duas se divertem como nunca. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.